Seja bem-vindo à aula Função Soma. Através desta aula, iremos ensinar como somar um intervalo de células de forma rápida e prática. Essa função permite somar um intervalo de células dando o resultado de forma instantânea. E através dessa função, você não precisará de utilizar uma série de referências de células para somar um intervalo de células. Então, já com o Excel aqui aberto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 5 números. Através desses 5 números, iremos utilizar durante a prática nessa sessão. Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar alguns números aqui, de forma aleatória. Pronto, então nós temos aqui 5 números. E esses 5 números, eu vou fazer uma formatação aqui, Vou colocar aqui uma borda, todas as bordas, borda superior espessa. E vou deixar aqui centralizado. Pronto. Agora, a partir daqui, iremos fazer os cálculos que estiverem aqui. Então, para isso, eu faria o seguinte, Então, qual é a forma mais utilizada no seu dia a dia para fazer um cálculo? Você pegaria uma calculadora e iria calcular aqui, 150 mais 856, mais 247, mais 856, mais 100. Ou seja, é um cálculo simples. Eu vou fazer assim, aqui tem um número aqui repetido, eu vou trocar esse número aqui para não dar problema em certos cálculos, Pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, Então, tudo que calculamos no Excel, devemos utilizar o sinal de igual. O sinal de igual, ele inicia uma fórmula do Excel. Então, se eu colocar assim, igual, do jeito que está mostrando aqui, igual. Se eu colocar assim, 2 mais 2, o que acontece? Vou pressionar a tecla Enter. Vai dar 4. Então, o igual, ele serve para isso. Se eu apontar nele aqui, na seleção, ele já mostra aqui em cima aqui, a fórmula digitada. Por isso, ela chama barra de fórmulas. Olha, você vê, Então, aqui você pode utilizar o sinal de adição, o sinal de subtração, a multiplicação, a divisão. Você pode utilizar a porcentagem, entre outras séries de operadores que você pode utilizar. Então, vamos fazer o cálculo que está sendo mostrado aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco assim, igual, 150 mais 856 mais 247 mais 188 mais 100. Então, o que eu fiz? Eu coloquei todos os números aqui e o mesmo que está escrito aqui, Pressiona a tecla Enter, aí já está dando o resultado. Então, esse é o resultado. Mas temos uma observação dessa forma que eu coloquei. Isso que eu utilizei aqui não é adequado para você utilizar no Excel. Por quê? Porque se você alterar um número aqui, por exemplo, aqui tem 100. Se eu colocar aqui 189, por exemplo, 189, pressiona a tecla Enter, o que vai acontecer? Aí você já vai perceber que isso aqui, ele está errado. Porque a fórmula que está digitada aqui, ele está usando como 100, não como 189. Então, eu vou ter que fazer o quê? 189. Eu tenho que atualizar esses dados que está dentro dessa célula. Pressiona a tecla Enter, aí ele já atualiza. Agora, para evitar esse problema, o que devemos fazer? Eu vou selecionar aqui, vou deletar. Então, o Excel ele trabalha como uma localização de célula, intervalo de células. Então, você pode utilizar como endereço da célula onde contém esses valores. Então, você pode fazer assim, igual, 150 está onde? Ele tem A1. Então, coloca assim, A1. Olha lá, você vê como é que ele aplicou um contorno daquela cor lá. Olha, você vê, um contorno para representar que A1 está pegando diretamente o 150. Aí, coloca assim, mais A2. Olha lá, você vê, mais A3, mais A4, mais A5. Olha lá, ficou colorido aqui, A1 está azul, está mostrando aqui, A2 está vermelho, A3 ele está um roxo, A4 está como verde e A5 ele está um roxo, porém um roxo diferente aqui, Então assim fica mais fácil. Se eu pressionar a tecla Enter, ele vai dar o mesmo resultado que eu utilizei anteriormente, 1630. E o interessante é que se eu alterar aqui esse valor, vou colocar aqui como 100, pressionar a tecla Enter, e ele altera automaticamente. Então, esse processo é muito fácil para você utilizar. Agora, eu vou mostrar para você como é que faz para aplicar essa fórmula da forma mais fácil do que essa que você utilizou. Então, para isso, eu vou clicar aqui, eu vou colocar assim, igual. Em vez de eu colocar assim, A1, que você já sabe que A1 é 150, eu posso fazer assim, Eu posso dar um clique aqui, 150, ele já preenche A1. Vou colocar aqui, mais A2 mais A3, olha lá, mais A4 mais A5. Então, cliquei em cada um deles, aí ele preenche aqui automaticamente. Vou pressionar a tecla Enter e ele já dá o mesmo resultado. Então, isso fica ao seu critério. Ou você utiliza digitando manualmente ou utiliza como clique. Então, isso fica ao seu critério. Então, tudo que você alterar aqui será alterado aqui automaticamente. Vou alterar mais um aqui, 856.
Vou colocar assim, ó, 1250, ó, pressionando a tecla Enter. Olha lá, os dois são alterados automaticamente. Então, o que eu utilizei até agora é calcular um por um. Mas vamos supor que os valores aqui são grandes. Por exemplo, vou colocar maior aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Pronto, agora eu vou fazer a formatação. Pronto, então colocamos aqui mais 5 valores. Então o que eu deveria fazer? Ó? Aqui nesse primeiro que eu digitei, eu tenho que fazer a continuação. Ó. Tem que colocar assim, ó, mais A6, olha você ver, ó, mais A7, mais A8, mais A9, mais A10. Então tá mostrando aqui em cima, aqui, ó. Sempre é bom você acompanhar aqui em cima, aqui, ó. Pressiona a tecla Enter. Aí você já deve perguntar assim, Ricardo, se eu tiver 1000 números, aí eu tenho que colocar um por um? Ou seja, o Excel, em vez de dificultar, tem que facilitar. E realmente tem que facilitar. Então, quando utilizamos A1, mais A2, mais A3, são o quê? São pequenos intervalos. Mas se for um intervalo grande, como se fosse aqui, ó. Vamos supor que isso é um intervalo bem grande. Então, eu não posso utilizar essa forma que eu estou utilizando agora. Então, eu tenho que utilizar uma função chamada função soma. Então, para que isso possa acontecer, eu vou apagar isso aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Então, eu vou utilizar igual. Então, em vez de eu colocar A1, eu vou digitar a palavra soma. Do jeito que está aqui, ó. Soma, abro parênteses. Ó, por que eu abri o parênteses? Porque dentro dele eu vou colocar intervalo. E como é colocar esse intervalo? É quando você coloca a partir de uma determinada célula até uma determinada célula. Então, por exemplo, qual é a primeira célula que vai iniciar nesse intervalo? A1. Então, eu coloco aqui, ó, A1. Olha lá, pegou A1. E eu vou utilizar o 2 pontos, que o 2 pontos representa até. E eu vou colocar até A10. Ó, A10. Olha você ver. Então, já fez o intervalo. Fecha o parênteses. Olha você ver como é que é muito mais resumido. Ó, vou pressionar a tecla Enter. Ó. Olha lá, deu o mesmo valor. Então, você comparando esse de cima aqui, ó. Olha o tamanho que eu gastei para fazer o de cima. Agora eu clico nesse aqui, aí ó, gastei só isso aqui. E isso aqui não vai aumentar. Se eu tiver, por exemplo, até 1000 linhas, aí eu colocaria A1, 2 pontos, A1000. Só isso. Aí não precisa fazer mais nada. Agora eu vou fazer a alteração aqui para você ver. Ó. Acontece a mesma coisa. Ó. Vou colocar aqui, ó, 222. Olha lá, faz a alteração, a mesma coisa. Então o que utilizamos até agora é a função soma. Como você faz uma soma através de célula por célula ou intervalo de células. Apenas isso. Até o momento, ensinamos como somar um intervalo de células de forma rápida e prática. E na próxima aula, iremos ensinar como tirar a média aritmética em um intervalo de células de forma rápida e prática.